Olá, pessoal. Vocês me ouvem direitinho? Vamos acertar aqui. Áudio ok, Camila? Peraí que a Alice está dizendo que o áudio não está ok para ela, não. Ah, agora sim. Ok, áudio ok, tudo ok. Então, boa noite para todas e todos e todes. Vamos, então, iniciar mais um Conversando com o NEAB. Então, queria agradecer a todo o pessoal do NEAB que está organizando o Conversando com o NEAB. É um prazer estar aqui. Meu nome é Ivete, eu sou professora do Instituto de História e eu vou mediar com vocês hoje a conversa com o professor Carlos Eduardo de Araújo, que é historiador, docente do curso de História e vai participar aqui com a gente. Vamos ver se o professor já chegou. Vamos ver, professor Carlos. O professor Carlos já está dando tchauzinho para a gente. Cadê o professor Carlos? Ele está aqui. Sim, professor. Ele está aqui. Mas por que você não está aqui conosco? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Professor Carlos. Vamos ver. Ele não conseguiu entrar. Gente, a gente vai ter que ver o que aconteceu com o professor Carlos aqui. Só um minutinho, gente. Rapidão. Vamos ver. Ah, aqui. Acho que agora vai dar. Aguardando Carlos. Acho que agora ele está entrando, professor Carlos. Deu certo? Deu certo, professor. Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Enfim, queria agradecer, antes de mais nada, o convite. Né? A primeira pessoa que falou comigo ainda no final do ano passado, início desse ano, foi a Camila,
Sim, Sueneta, que está aqui também com a gente, já viu, e lá a Camila. Depois a professora Cristiane Kopp também reforçou o convite. E no início a gente ia fazer uma mesa lá no Campus Pontal, sim. né? E seguindo todos os trâmites, enfim, todas as organizações desse estilo de debate. Boa noite, Cris. E aí? E aí não deu, né? Veio a Não deu. pandemia, a gente parou, parou assim, né? Fisicamente. Uhum. Agora nós somos um. Uma grande rede. Isso! Enfim, eu ia falar um avatar, mas vamos lá. A Então, gente não é azul. deixa eu apresentar rapidinho Ah, para vocês o professor Carlos, né? O professor Carlos Eduardo Araújo é professor adjunto de ensino, de história e educação para as relações étnico-raciais do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. O professor Carlos é pós-doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um dos organizadores do livro Rascunhos Cativos, Educação, Escolas, Ensino no Brasil Escravista. É coautor de Cidades Negras, Africanos Crioulos e Espaços Urbanos no Brasil Escravista do século XIX. É coordenador do Laboratório de Pesquisa em Patrimônio, Memória e Identidade e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação para as Relações Étnico-Raciais e Ações Afirmativas daqui da UF. Tem experiência na área de pesquisa histórica, atua principalmente com o tema de Brasil e Império, história da escravidão africana no Brasil, sistema prisional no Império, Casa de Correção no Rio de Janeiro, obras públicas, história urbana, relações étnico-raciais e ensino de história. Seja bem-vindo, professor Carlos, e a gente queria ouvir um pouco dessa sua trajetória, que é muito rica, né? Então vai ser muito bom ouvi-lo. quando junta tudo assim é que a gente tem aquela, né? Mas Nossa, enfim, eu fiz já tudo são, isso. já são mais de. Mas são mais de 20 anos já, né? Mas enfim, bom, eu digo que tudo começou com a iniciação científica. Eu acho que eu fiquei pensando, quando estava me organizando aqui para hoje, fiquei pensando que toda essa trajetória toda só foi possível por conta de uma bolsa de iniciação científica nos anos 90. A gente está falando de um momento muito difícil de acessar a universidade, principalmente de pessoas como eu, né, que sempre fui aluno da escola pública, minha família sempre é, 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 teve dificuldades, né, de manter um estudo regular, né, enfim. E acessar a universidade era muito difícil, vindo de uma escola pública, né, vindo de uma escola técnica, como o meu, no caso do ensino médio, que a gente tinha que trabalhar desde cedo, né, e enfim, eu só consegui me manter na universidade porque eu consegui uma bolsa de iniciação científica pesquisando escravidão, né. Na verdade, eu entrei lá encantado com o Egito, que na época eu não sabia que era na África, confesso. E aí logo me desencantei, achei meio estranho e a história do Brasil me chamou muito mais atenção, em especial a história da escravidão. Eu tive aula com o professor Flávio Gomes, que pesquisa, enfim, mil coisas também, entre elas quilombolas, enfim, ele foi o grande responsável por me dar uma bolsa de iniciação científica e começar a pesquisa com escravidão e com processos criminais, né, no Rio de Janeiro. Bom, a pesquisa avançou, virou monografia, a monografia avançou, virou a dissertação de mestrado, né? Enfim, e aí eu mudei um pouco. Se no início eu pesquisava sobre a escravidão no ambiente rural, eu passei a pesquisar a escravidão no ambiente urbano. Para quem é do Rio, era muito forte, né? Acho que continua sendo, né? Como Dom João VI construiu uma cidade toda e tal. Eu falei, quem construiu isso? E aí sempre respondiam, foram os escravos. Tá, mas como? É a minha pergunta. Eu parti daí. Como? Como eles faziam isso? Em que condições eles faziam isso? E aí eu comecei a pesquisar nos arquivos, né, do Rio de Janeiro, com o professor Flávio Gomes, professor Carlos Eugênio Soares, e virei um rato de arquivo ou um patrimônio, né? Brincava que a gente ganhou uma plaquinha de patrimônio do arquivo, de tanto que a gente ficava lá dentro. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, defendi o mestrado, parti para o doutorado na Unicamp,
e pesquisando também prisões, mas aí ampliando um pouco o foco, né, pesquisando um pouco mais sobre a Casa de Correção do Rio de Janeiro, que foi o primeiro grande centro de prisões no Brasil, né, no Brasil Império, e serviu de modelo para outras prisões que foram se construindo. E aí lá eu não só pesquisei negros escravos, como uma categoria muito especial me chamou a atenção dos africanos livres, que foram os africanos traficados ilegalmente no Brasil desde 1831, com a lei de 31, a primeira proibição do tráfico. Todo africano que entrou a partir de 31 entrou ilegalmente no Brasil, logo a sua escravização ela era ilegal, né? E, enfim, a sociedade arrumou diversos subterfúgios para caçar essa liberdade e criou-se uma categoria nova de trabalhadores, que foram os africanos livres. E aí eu brinco que eles tomaram a minha tese de assalto, porque eu queria pesquisar outra coisa e eles apareciam a todo momento. O pacote que abria estava lá, um africano livre. Falei, beleza, vamos lá, é com vocês. E aí eu comecei a pesquisar sobre os africanos livres nas instituições públicas, né? Principalmente na Casa de Correção, a partir daí. E aí avancei. Tanto é que acabei me dedicando o pós-doutorado aos africanos livres, né? E, enfim, alguma produção de pesquisa nessa área também. E aí, nesse meio tempo, eu vim para a UFO, através do concurso, lá para o campus Pontal. E eu falei, bom, agora eu preciso pesquisar escravidão, século XIX, no Triângulo Mineiro. Eu confesso que eu tive alguma dificuldade no início, né? Primeiro, entender um pouco a lógica, a geografia, como as instituições arquivísticas estavam organizadas aqui na região. E pergunta dali, pergunta daqui, pergunta de lá, mexe daqui, lê de lá, lê daqui. Enfim, nesses três anos que eu estou aqui, eu comecei devagarzinho, e agora um pouco mais de agilidade por conta do LAPAME, do nosso laboratório lá de pesquisa. Eu tô conseguindo avançar, né, nessa questão. Enfim, eu consegui aprovar um projeto na FAPEMIG, que eu não recebi o fomento ainda, como muita gente, né, mas enfim, está aprovado, que tem como título Da Escravidão e da Liberdade do Triângulo Mineiro no século XIX. A minha ideia é fazer desse projeto um projeto amplo, guarda-chuva, e tentar inserir dentro desse projeto diversos subprojetos para avançar nas pesquisas aqui na região, né? Enfim, então a partir daí eu começo, a partir de 2018, eu começo efetivamente a pesquisar a escravidão no Triângulo Mineiro, e eu precisava entender como funcionava a lógica daqui, principalmente geográfica. Né? Eu comecei minha trajetória acadêmica pesquisando escravidão rural, mas eu me afastei muito disso. Pesquisando escravidão urbana, questão atlântica, né? Pesquisando o Rio de Janeiro, voltado para o Atlântico, um dos grandes portos de tráfico, né? De tudo, né? De gente, de mercadoria, de ideias. E eu vim parar no sertão, né? Que era um conceito que eu não mexia, né? Só para você ter uma ideia, havia um sertão carioca, havia um recôncavo carioca, mas na minha época não se pesquisava muito isso, né? Então eu não tive contato com nenhum tipo de fonte desse tipo de região com essa característica, né, geográfica. E aí quando eu cheguei aqui eu falei assim, bom, vou começar por onde? Eu comecei pesquisando, lendo. O trabalho do professor Florisvaldo Júnior foi fundamental para eu entender onde eu vou buscar fontes e tal. Enfim, hoje já estou lá no Arquivo Público de Uberaba, pesquisando, trazendo fonte, enfim, tentando contribuir, né, um pouco com a história local e regional. Né? Então, já tive dois alunos de IC, por isso eu considero o IC tão importante, fazendo pesquisa na área. Né? Uma foi a Joana B, pesquisando
jornais periódicos aqui da região, em especial fuga de escravos, né, os anúncios de fuga de escravos, importantíssimo para poder entender como é que era a lógica, né? Será que os anúncios de fuga eram tão diferentes dos grandes centros como Recife, Salvador, Rio de Janeiro? Né? Vi que não são. Tem muitas semelhanças. Mas também tem algumas diferenças importantes nesses anúncios que a Júlia pesquisou. E a partir disso, desdobramos num outro projeto de C com outro aluno, o Vinícius Palucci, pesquisando sobre processos criminais daqui da região. Né? Eu queria entender como que era o trabalho numa região agrícola, que nesse momento, né, segunda metade do século XIX, primeira metade do século XIX, não estava inserida numa região produtora de monocultura, não é? Enfim, a produção ela até chegava ao Rio de Janeiro, não é? Mas era uma produção muito local, né? Uma estrutura de dominação escravista um tanto quanto diferente das grandes fazendas de café, por exemplo, ou de cana-de-açúcar. E a minha hipótese é que esse tipo de exploração de trabalho modificava completamente a maneira como esses negros trabalhavam. Né? Por exemplo, uma outra coisa que me chamou a atenção é se havia muitos africanos, se o tráfico aqui se manteve durante muito tempo intenso, né? Mesmo a partir de 1850, com a segunda proibição do tráfico, e como que esses negros chegavam aqui, né? Em que condições. E aí eu tô tateando, né? Analiso uma fonte, leio um processo crime, tento entender como que era a questão do trabalho e percebo, e aí, enfim, percebo, entre outras coisas, que São Paulo e Minas e Goiás eram, essa região aqui, né, ligando os três estados da época, três províncias, era um grande corredor que passava muita gente. Né? Eu percebi nas pesquisas agora, por exemplo, um fluxo muito grande de fugitivos do centro-oeste paulista para a região do Triângulo, por exemplo. Pesquisas futuras, vamos dizer se também havia a mão contrária. Né? Será que anunciavam muitas fugas também nos jornais da região centro-oeste paulista? Então, enfim, surgiu um outro projeto aí a respeito disso. Então, eu tô aqui me colocando junto com alguns poucos pesquisadores, né, do assunto na região. Isso, para mim, é uma dificuldade, mas não é novidade, porque quando eu comecei a pesquisar prisões no Rio de Janeiro no final do século XVIII, não tinha quase nada produzido no campo da história. Né? Toda vez que eu falo assim, eu quero estudar prisão, aí todo mundo, uníssono, me perguntava, já leu Vigiar e Punir do Foucault? Na terceira vez eu falei assim, eu vou ler. Aí eu li e falei, legal, obra muito boa, mas não era isso que eu quero fazer. Não é isso. Eu quero fazer outra coisa, eu não quero ver o poder sobre as pessoas, eu quero ver como essas pessoas interagiam com esse poder. Não é? Com esse poder as relações, dominador. Né? Que é o que a história se interessa, né? As relações humanas. Exatamente. E aí, para minha sorte, descobri Edward Thompson, né? Me fui apresentado a ele. E não só ele, como toda uma historiografia, enfim, né? Georges Daudet, Hobsbawm e tal. E falei assim, olha, eu posso fazer uma história vista de baixo. Né? Eu não preciso só estudar a elite. Posso estudar também como esses personagens, esses agentes estão interagindo, estão resistindo a essa dominação. Então é por esse caminho que eu costumo ir. Né? Acho importantíssimo
a história das elites, ela tem muito a contribuir com o nosso trabalho. Entrando uma ligação aqui. Tem muito a contribuir com o nosso trabalho, mas eu ainda prefiro analisar os trabalhadores escravizados, livres, libertos e tal. E não só sobre o domínio da escravidão propriamente dito, não é? Existiam e existiram muitos negros que não passaram pela escravidão. Viviam numa sociedade escravista, viviam numa sociedade que aos nossos olhos de hoje extremamente preconceituosa, mas que existiam dentro da liberdade, né? Dentro desses espaços. Então, ao analisar os processos criminais, eu comecei também a ficar um pouco, observar um pouco como esses trabalhadores eles aparecem, né? Em quais espaços, em quais momentos? Exatamente. E aí, assim, hoje o que eu estou procurando fazer na minha pesquisa, né? Eu estou querendo avançar um pouco além de 88, 1888, com a abolição, e estou tentando recuar um pouco lá para meados do século XIX. Não é? Eu estou tentando ainda organizar fontes, não para fazer uma história de longa duração, uma história muito ampla, não, mas é mais mesmo para eu conseguir entender, por exemplo, como que uma notícia importante como a lei do ventre livre, ela não é comunicada na Câmara de Uberaba, por exemplo. Como que isso não chega nos jornais, pelo menos não no Jornal Conservador de Uberaba. Por que essa informação ela não foi considerada importante para uma região como essa? Né? Como esses escravizados receberam, enfim, a notícia de que dali por diante todo negro que nascesse de um ventre escravo não seria mais escravo. Né? Então, me chamou a atenção, falei, eu preciso avançar um pouco mais, até para um pouco poder de teoria entender, da né? recepção, né? Isso. Não está assim muito elaborado, não, mas a gente é movido, né? Ao invés de também historiador, a gente é movido pela curiosidade. Então, às vezes, uma coisa que passa batido pelos olhos de muita gente, quando chega no você fala, peraí, mas por que isso? Verdade, Né? verdade. Tudo começa com essa curiosidade, com essa indagação. Ah, E eu e queria aí, fazer uma enfim, né? pergunta. Posso Claro, pô, interromper? Porque você combinou claro, comigo que eu podia te interromper, né? Então, para beber água. é isso. Então, porque à medida que você foi falando, Carlos, eu fiquei pensando em algumas questões, sobretudo porque nessa sua trajetória inclui também a sua atuação na educação para as relações étnico-raciais. E eu fiquei pensando aqui comigo o quanto essas informações que você traz nessa sua pesquisa, que são informações pouco veiculadas, são discussões que não são muito frequentes, né? Como é que você vê, então, essas discussões sobre, quando você fala em condições de trabalho, como é que eles construíram aquela cidade? Quais as condições de trabalho? Quais as técnicas? Quais os saberes? Então, eu queria que você falasse um pouco da relação dessas suas pesquisas, dessas suas descobertas e o potencial delas para a educação, para as relações étnico-raciais. Então, o quanto discutir essa sociedade heterogênea, né? Negra heterogênea do século XIX, como é que isso dialoga com a educação para as relações étnico-raciais? Como é que contribui? Em que dimensão? Essa questão, parece que a gente combinou, né, Ivete? Essa questão, ela tá fresquinha, porque, enfim, eu trabalho com ensino de história, eu trabalho com estágio supervisionado, então eu estou muito próximo da educação básica, e eu fiquei trabalhando em concomitância, né, não só pesquisador, mas eu também fiquei 20 anos na educação básica, atuando no ensino fundamental, no ensino médio, durante a minha formação, desde o final da graduação, passando pelo mestrado, doutorado, enfim, eu não saí em nenhum momento da sala de aula, na condição de professor, não é? E eu tinha muita dificuldade lá nos anos 90, início dos anos 2000, com o material que a gente tinha disponível à época,
para o ensino das relações étnico-raciais. Porque a impressão que dá, e aí, por isso que tá fresco na minha cabeça, porque foi um tema que eu acabei de discutir num texto que, enfim, vai gerar um livro na Federal do Rio Grande do Norte, sobre ensino de história, né? Enfim, e eu trabalhar um pouco, embora eu não goste desse nome, mas trabalhar um pouco com uma teoria da ausência. Ou seja, toda vez que o material didático vai falar de negro, ele aparece sempre na condição de escravo. E, só que durante o regime da escravidão havia inúmeros, muitos, milhares de negros que viviam em liberdade. E como esses negros viviam em liberdade? Né? A historiografia ela tem respondido essa pergunta com uma certa frequência, uma certa profundidade, multiplicidade de temas dentro dessa liberdade, de regiões, mas esse é um material que ainda tem uma certa dificuldade para chegar ao material didático. E, portanto, aponta, né, aos professores. Por isso que é tão importante a gente na universidade participar, fomentar projetos de extensão e de receber esses professores dentro da universidade, da educação básica, para a gente trocar saberes. Não é? Muitos de nós não têm ideia do quão difícil é você, num tempo de 50 minutos ou 2 tempos de 50 minutos por semana, conseguir dar conta de toda uma história, né? Um conteúdo muito grande. Né? Durante as discussões da BNCC, por exemplo, a AMPU ela participou ativamente, principalmente do final, ao perceber que muitos temas importantes poderiam ser deixados de lado novamente. Né? Na luta dos movimentos negros desde os anos 70, né? Desde antes, mas, enfim, com o foco na educação mesmo programática, que vai desembocar na Lei 10.000, na Lei 11.000, começa nos anos 70. Né? Com essas lideranças que estão aí até hoje, ainda bem, batalhando e lutando para que o Estado brasileiro reconhecesse. Né? Enfim, então eu aponto exatamente essa grande dificuldade dos nossos saberes de pesquisa demorarem um pouco a atingir o espaço da sala de aula. Daí a importância de a gente trazer os professores da educação básica para a universidade. E essa pandemia trouxe muita coisa ruim, mas acho que trouxe uma coisa boa, que é a possibilidade de a gente estar falando para mais pessoas além da academia. Parece estranho, mas a doença que nos colocou dentro de casa está nos forçando a sair da nossa bolha, a comunicar, a falar, né, com outras pessoas. Então, a nossa conversa aqui ela vai ficar no Instagram do NEAB. Alguém pode passar aqui e falar, deixa eu ver isso aqui. E aí, assim, olha, que interessante, eu posso pegar, eu posso... Então, eu sou muito, muito atento a essa proposta de fazer com que os saberes que a gente constrói na universidade, no diálogo com os colegas, com os alunos, enfim, possa ultrapassar os limites. Né? Obviamente, fazendo toda a mediação, né? Porque não dá para a gente colocar um menino, uma menina de 12 anos, né? E fazer com que ela fique olhando a gente, prestando atenção, 1 hora, porque não rola. Então, enfim, essa tática que os professores de educação básica podem ensinar a gente. Como é que eu faço para interagir com eles? Mas é isso, eu acho que a gente tem que fazer esse duplo papel. Né? Produzir para dentro, mas também produzir para fora, né? Da bolha da academia. Permitir essa circulação, né? Essa troca. E, professor Carlos, a gente tem 2 perguntas aqui do pessoal que está acompanhando, e eu vou fazer a pergunta da professora Cristiane, que ela quer saber de você o seguinte. Ela pergunta, a gente pode pensar em uma pesquisa em história decolonial? Dá para pensar em pesquisa em história, nessa perspectiva de uma história decolonial? O que você acha? Respondo direto ou espera a próxima? Então, a próxima é um outro tema. Eu acho que se você Então, quiser... Então, vou ficar. Obrigado, Cristiane, pela pergunta. Sim, eu acho que dá para se fazer quase tudo em história. Principalmente usando as ferramentas teóricas
de forma muito consciente, né? É, não, não, não acho que exista só um caminho, né? Por exemplo, eu sou do campo da história social, né? Como a gente começou a nossa conversa falando, me interessa muito saber como esses agentes interagiram com, enfim, na vida, Uhum. não é? Eu, por exemplo, não trabalho com mentalidade, por exemplo, não é? Posso fazer um flerte com a história cultural, né? Mas não é isso que eu olho quando eu vou examinar minhas fontes, né? Para fazer uma história decolonial, ela é possível, totalmente possível, né? Eu pessoalmente não consigo olhar ainda dessa forma. Por quê? Porque me faltam as ferramentas teóricas para isso. Eu tenho inúmeros pesquisadores que dominam muito essas ferramentas teóricas e principalmente esse olhar decolonial, que podem se debruçar, por exemplo, sobre as fontes que eu estou analisando e encontrar coisas. Ainda falar assim, como você não viu isso aqui? Assim, não, eu não vi porque eu estava usando um outro óculos, não era esse, não é? Como você consegue passar por cima dessa questão? Eu falei assim, então, eu passei por cima dessa, mas eu estou te oferecendo outra. Por exemplo, né? Eu estou te oferecendo como o trabalho era importante para essas pessoas. Como que a escravidão, apesar de ser tão opressora, ela havia brechas nela conquistadas com muita luta de diversas gerações de escravizados e que, portanto, existiam pessoas que viviam nessas brechas de forma confortável? Não, não, de hipótese nenhuma, mas viviam. E é isso que eu quero ver. Como? Né? Então, assim, eu tenho alguns colegas que trabalham com história decolonial e não é o meu caso, né? Eu acho muito interessante assim algumas propostas, principalmente a nos forçar a mudar o olhar Uhum. sobre É. o objeto. Mais do que mudar o olhar, mudar o local e a perspectiva desse olhar. Eu acho que essa é a grande contribuição da história decolonial. E eu acho Né? que a sua pesquisa dialoga com essa proposta, porque a história vista de baixo, ela propõe exatamente isso, né? Mudar o lugar do olhar. Então, é abandonar um pouco os temas e os grupos eleitos e buscar os excluídos. Então, eu acho que tem um diálogo possível entre a história vista de baixo, né, da história social, e a história decolonial. Acho que nesse ponto elas dialogam. Eu acho que o mais interessante é você estar aberto para outras formas de fazer aquilo que você faz. Né? Eu acho que a teoria ela é importante nesse sentido. Quando Uhum. você consegue ter uma relação amigável, que, enfim, quem estuda história sabe que nem sempre a nossa relação com a teoria ela é amigável, mas quando você consegue estabelecer uma relação amigável com a teoria, você consegue entender, né, a importância dela para o ofício, para a sua pesquisa, para a construção do seu objeto, para a construção das suas hipóteses, isso é muito importante. Né? Eu não gosto, e aí eu falo mesmo para os meus alunos, né, que essas questões teóricas elas não são um time de futebol. Uhum. Não é porque eu sou Flamengo que eu não posso elogiar o Roberto Dinamite, não faço. Não é isso. Se eu fosse lá do Cartola, eu não compraria o Roberto Dinamite, eu compraria o Zico. Mas, se sobrar dinheiro, sabe, eu acho que a relação com a teoria ela tem que ser um pouco assim. Eu tenho que saber, antes de mais nada, por que eu não quero olhar o meu objeto daquele ângulo. Uhum. Por que aquele ângulo não oferece o que eu preciso para analisar o meu objeto. Sabendo disso, como aconteceu em relação a Foucault, por exemplo, né? Enfim, eu li Vigiar e Punir, Isso. eu falei assim, não é isso. Mas foi fantástico o que ele fez. Até então ninguém tinha feito. Uhum. Não do jeito que ele fez. Não é? E o importantíssimo, o diálogo aberto e franco, fala assim, poxa, ótimo, Foucault, isso você me ajudou bastante a construir esse cenário, mas agora eu quero ver o personagem.
né? Eu acho que a história decolonial também seria, da maneira da onde eu estou, né? Olhando. Eu acho que deveria ser assim também. Vamos para a pergunta da Sheila, então, professor. Vamos. A Sheila, ela pergunta o seguinte: professor, você encontrou sobre quilombolas é, alguma documentação nessa sua pesquisa sobre Triângulo Mineiro? Bom, Sheila, obrigado pela pergunta. Não, não. Eu tive na bibliografia, né, na literatura que eu levantei, eu li a respeito. ah, Teve até um quilombo famoso aqui na região. Agora não me veio o nome. Mas, enfim, falando a respeito, mas eu propriamente não tive contato, né? Ah, Engraçado, curioso, nos anúncios de fuga, é, não tem nenhum registro, não que a gente tenha visto ainda, de quilombos. Eu estou falando isso já anos 80 do século XIX, né? 1880, 1882, 83, que é o que a gente está vendo agora. Eu não vi nenhuma menção a quilombo. Eu precisaria entrar em contato com processos criminais, por exemplo, da primeira metade do século XIX. Eu acredito que eu vá encontrar alguma coisa ali. Principalmente de escravos acusados de crimes, enfim, que teriam praticado o crime aqui, tendo fugido para algum quilombo, né? É, eu ainda não encontrei referências na documentação, eu encontrei na bibliografia, né? Uhum. Da região tem. Nas suas pesquisas no Rio Ah, de Janeiro, você encontrava? então, no Rio de Janeiro, onde é que eu estava na pesquisa? Eu estava quando tudo que ele fez deu errado e ele era preso. Eu estava ali, né, dentro da prisão, recebendo eles. Estava ali. Então, assim, eu tive acesso na documentação, por exemplo, o crime que ele foi acusado. Uhum. Né? Preso por quilombola, preso por suspeita de fugido, isso era muito comum ah, na, na, na cadeia, né? Registrado lá, ofício. Fugas também, Uhum. né? Agora, o quilombo propriamente dito não chegava porque, enfim, né? Os quilombolas que chegavam na prisão eram exatamente aqueles que foram presos, né? Eu topei com processos criminais onde negros se organizavam em quilombos, mas muito pequenos, nada da dimensão de Palmares, não. Quilombos temporários, onde se reuniam uma dada região, e, enfim, e aí quando eram descobertos, eles ou resistiam, eram mortos e presos, e aí eu recebia eles na cadeia, ou eles conseguiam fugir novamente, e a tropa ia atrás deles. Mas eu, particularmente, não pesquisei sobre quilombolas. Eu sugeriria a Sheila ler um pouco do Flávio dos Santos Gomes, História de Quilombolas, que trata do Rio de Janeiro, e depois a Ida e os Pântanos, que ele faz na região norte do Brasil. Estudo sobre mucambos e quilombos nessa região. E Liberdade por um Fio é um outro livro também organizado pelo Flávio Gomes e pelo João José Reis. Também há artigos sobre quilombos, inclusive até, se não me falha a memória, aqui em Goiás também, E, em e, Minas, enfim. professor, outra questão que me veio aí com a sua fala e que também engloba a sua trajetória é essa da memória. Porque reconstruir essa memória, né, das vidas negras no Brasil é muito difícil, né, e ainda está totalmente para ser feito, né, é um trabalho que está aí para ser feito. Então, são muitas situações que ainda estão ausentes das narrativas, que nós desconhecemos, que a documentação ainda não é suficiente para esclarecer, mas eu queria ouvir de você um pouco, né? A sua
atuação, o seu trabalho, a sua reflexão sobre memória, né? História, memória e memória negra, né? Eu quando cheguei no Triângulo, eu cheguei bem atento, né? Tentando perceber o máximo de situações, de coisas que me fosse possível naquele momento ali, né? Todos nós aqui que somos professores sabemos, né, que o momento quando a gente chega numa instituição é um momento muito tenso, né? Porque você precisa entender o ambiente, a lógica daquele espaço, como as pessoas operam naquele espaço. Nada é muito igual àquilo que você fazia antes ou operava antes, né? Ah, então eu fui tentando um pouco entender um pouco dessa lógica e nessa minha tentativa eu topei com gado, né? Com os ternos de Congo principalmente, ah, com a congada, né? Com os ternos de Congo lá no Pontal, né? Em Tuiutaba. E, e eu achei fantástico a festa, a dimensão, né? O professor Cairo também, que hoje está aqui em Uberlândia, né, na educação, mas já passou por lá também do NEAB, pesquisou bastante, né, intensamente, a Congada e tal. E aí eu tive uma impressão, tipo, nossa, isso aqui tem um lugar, uma dimensão, né, enfim, que eu imaginava uma. E aí quando eu fui vivenciar a festa, vivenciar os espaços, as pessoas e tal, eu vi que a dimensão era diferente daquela que eu tinha imaginado, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, como que acontece isso, né? É, e aí, enfim, né, lendo os textos do professor Caio, da professora Luciane Dias, enfim, outras pessoas que trabalham com essa temática, eu comecei um pouco a entender, né, que é uma tradição, para os nossos olhares de historiador, um tanto quanto recentes, né, para quem é do, do métier, não, né, porque a gente conta um ano de forma diferente, a gente conta séculos, imagina. Né, a gente está falando assim, não, porque em Foi 2001 ontem. É, foi ontem foi para a ontem. gente, mas quem nasceu em 2000 está com 20, 19 anos hoje. Uhum. Então é muito tempo, né? Mas enfim, então só para mostrar como as coisas são relativas para o olhar do historiador. E aí eu acho que assim, bom, isso aí teria que ser lido pela chave da memória. Como essas memórias se efetivaram e como essas memórias foram construídas. E aí por isso que eu acho importante eu avançar um pouco do fim da escravidão e entrar no pós-abolição, né? E entrar um pouco no pós-emancipação, que é um pouco o trabalho que o professor Floresvaldo Júnior também faz, já fez, né? Entender e ajudar também, né? Contribuir para a construção dessa memória, né? Aonde estava a população negra nesse pós-abolição, nessa região aqui? Que espaços eles ocupavam? Né? Em que condições eles ocupavam esses espaços? São perguntas que me vêm sempre quando eu vou olhar as fontes, principalmente fontes que são pós 88. O arquivo municipal de Uberaba, ele tem um site do arquivo, tem um blog deles, o blog também é muito bem é, é, construído por eles sempre colocam alguma questão envolvendo aqui a região do Triângulo, e vira e mexe aparece os jornais da época, né? E eu comecei a ler alguns, assim, vamos lá, como é que aparece isso, né? A cor desaparece no pós-abolição também aqui no Triângulo, ou é uma coisa mais de outros lugares do Sudeste, como a Hebe Matos aponta no trabalho dela, né? Uh, porque se a gente não oferecer, aí quando eu falo a gente, estou falando de nós historiadores, se nós historiadores não oferecermos condições, elementos que ajudem a construção dessa memória, né, não só por nós historiadores, mas principalmente pelos descendentes diretos que estão aqui na região, o nosso trabalho ele fica meio capenga. Né? Então eu acredito que a gente pode avançar muito, mas muito mesmo,
na busca dessas informações, né? Principalmente as do pós-abolição, Primeira República, que muita coisa o professor Florivaldo já fez, já abriu, não é? Mas eu acho que a gente precisa, alguns anos depois, voltar a esses temas novamente e com indagações nossas atuais, né? É, é, como que eram as relações de trabalho? Eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Como eram as relações de trabalho dessa população que já nasceu, né? Estou falando pós-abolição, já nasceu na liberdade, não é? E aí eu já posso falar, sofria todo tipo de preconceito racial. Estou falando no final do século XIX, início do século XX. Já posso falar de preconceito racial nesse período. Como que esses trabalhadores conseguiram construir a sua família, conseguiram ter acesso à terra, se é que foi isso que aconteceu, né? Porque o que a gente vê hoje aqui são grandes latifúndios altamente produtivos, com máquinas. Você não vê gente, né? Eu moro em Uberlândia e faço o trajeto para Ituiutaba toda semana, fazia, né? Toda semana, e me chamava muita atenção. Eu só vejo máquina. Onde é que estão essas pessoas? Tá, tem um operador dentro dessa máquina. As pessoas estão em algum lugar que eu estou passando na estrada e não estou vendo, né? É isso que eu sinto um pouco quando a gente vai na documentação. A gente não consegue achar, né? Eu acho que estou procurando errado, não sei. E essa questão que você colocou do acesso à terra, né? Tem informação para entender como é que foi esse acesso à terra e pensar na distribuição dessas pessoas, né? Pela área urbana, pela área rural, nesse pós-emancipação, vai de encontro ao complemento que a Sheila colocou sobre a questão dela, que ela disse assim: pergunto, né, sobre documentação sobre quilombolas, né, e, enfim, documentos que citassem quilombolas. Ela diz: pergunto porque se sabe que houve comunidades de escravizados formadas não a partir da fuga, mas receberam terra em doação, trabalhando, portanto, com uma outra noção de quilombo. Então, a Sheila está apontando aí que ela tem algumas informações, né? Não sei se documento ou de relato, enfim, mas ela tem aí informações que indicam a existência de comunidades formadas a partir de doação de terras, né? Então, seria a formação da comunidade, esse acesso à terra por meio da doação. Então, é por isso que ela está instigada a entender como é que isso aconteceu, se isso foi frequente, né? Porque é um acesso diferenciado, né? Não sei se você se deparou com alguma situação assim. Não, ainda. Espero encontrar. É. Espero encontrar. E por isso que eu acho que o complemento da Sheila veio só a reforçar meu argumento de que a gente precisa olhar esse pós-abolição de forma. Pós-abolição e pós-emancipação. São, são termos que parecem a mesma coisa, mas não são a Porque mesma tem um coisa. Né? tempo aí, né? Tem um ínterim que você tem estatutos muito fluidos, né? Tem quem ainda é E, escravo, quem já não é mais escravo, quem é filho de escravo, mas é livre, quem é livre, enfim, quem foi liberto e, e mas não, assim, eu fico assim, às vezes, atento quando eu vou participar de mesas, assim, para poder tentar explicar esses termos todos, né? Porque a gente se perde. uhum, uhum. Quando ela pergunta sobre quilombola, eu já vou logo para o século XIX, Sim, não é? E aí, quando ela complementa a pergunta, eu falo assim: não, eu estou falando de outro tipo de de quilombo, não quilombola, esse quilombo, da ou de quilombola. fuga, Isso, né? Que está associado diretamente com a escravidão. Não que eu tenha participado dessa discussão em torno da questão quilombola no uhum, Brasil, né, que isso era muito grande, muito forte no final dos anos 90 e dos anos 2000, que a Constituição de 88 trouxe, e aí, enfim, né, a luta das organizações em torno da questão quilombola, e aí é que veio a ampliação desse conceito de quilombola, não uhum, só como um local de fugitivos da escravidão, sim. mas também um local que nasce a partir de um certo domínio daquela população sobre aquela terra,
que poderia ser por doação, ou simplesmente por, enfim, acabou a escravidão. Estou aqui, né, fazendo um insight, tendo um insight. Acabou a escravidão, tá, abriu-se a senzala, aquela clássica cena, né? Eu sempre falo isso com meus alunos, né? Aquela clássica cena. Tipo, 13 de maio, teve aquela festa, no dia seguinte, 14 de maio, abriu as senzalas, todos os negros saíram em direção aos centros urbanos, e do outro lado vieram os imigrantes ocupar os espaços. Não foi assim tão certo como todo mundo, não foi. Né? Então, não foi. E como é que foi? Foi caótico. Foi caótico. E aí, dentro desse caos, como é que você vai entender a posição dessas pessoas? Muitos senhores acabaram, ex-senhores, acabaram doando essas terras ou acabaram deixando os seus trabalhadores, agora não mais escravizados, ocupando enfim, produzindo na terra. Esse é um tipo. Né? Um outro tipo, aquelas pessoas que saíram das antigas propriedades onde eram escravizados, se estabeleceram em uma outra região e a partir do domínio daquela terra se constitui aí um local que no futuro chamaríamos de quilombo dentro dessas condições, né, que a Sheila aponta, por exemplo. Né? E por isso que eu acho que o pós-abolição, e aí pós-abolição marcado aí pelo 13 de maio, ele é importante. E tem o pós-emancipação, ou seja, todos os negros que, de alguma forma, ainda no regime escravista, não estavam mais ou não estiveram mais sobre o controle escravocrata, né? E aí a gente chama de pós-emancipação. Então são períodos históricos, são conceitos que se intercruzam, né, nesse momento, nessa região. E assim, Ivete, é fantástico, tem muita coisa para pesquisar, entendeu? Só nesse pequeno recorte. Você imagina se você for pesquisar a questão cultural, religiosa, ixi, é papo para mais de metro. E a Sheila quer saber mais uma coisa também. Ela quer saber se, por acaso, durante as suas pesquisas, você encontrou registros documentais de existência de quilombo aqui no Triângulo. Não, não, como eu falei, né? Eu acho, é uma hipótese que eu tenho. Eu acho que eu encontraria isso se eu avançasse mais para a primeira metade do século XIX. Certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a documentação que eu analisei por enquanto, né, levando-se em consideração que a distância Ituiutaba-Uberaba é longa, né? A gente, para conseguir fazer pesquisa nesses documentos, a gente precisa digitalizá-los e levá-los para o laboratório. É uma dificuldade, eles não estão todos digitalizados. Né? Seria um sonho se tudo fosse igual à Biblioteca Nacional, né? Os jornais, a hemeroteca, mas não é. Então, tem essa dificuldade de acesso para ver todos esses documentos, né? É um pouco distante, mas eu acho que se fizesse uma força-tarefa, mais o que a gente precisa hoje, eu acho, mais pessoas pesquisando nesse material, mais alunos, professores, pesquisadores envolvidos nesse material para encontrar alguma coisa. O quilombo que a Sheila se refere, eu tenho uma leve impressão que a gente vai conseguir encontrar na segunda metade do século XIX por conta desse acesso à terra, né? Uhum. Através de inventários, que é um tipo de fonte que eu estou me aproximando agora para entender um pouco como é que se distribui a riqueza e o trabalho aqui nessa região. Para o quilombo, no formato que eu comentei no início, aí eu acho que a documentação é da primeira metade do século XIX para encontrar. Né? Registros cartoriais, por exemplo. Né? Eu tenho muita curiosidade, eu não conheço ainda o arquivo de Sacramento, a cidade de Sacramento. Parece que tem bastante coisa lá que veio do desemboque, né? Que foi a origem do marco geográfico aqui da região. No Prata também tem alguma coisa lá no tribunal, no fórum da cidade. Eu cheguei a ver esse material, não consegui pesquisar muito porque não tem estrutura. É difícil ter uma estrutura para a gente fazer pesquisa,
Mas eu acho que se mais pessoas aparecerem fazendo pesquisa, eu acho que acabam, né, tipo, beleza, vamos botar É, um banquinho aqui, uma cadeira, uma mesa para você fazer a pesquisa. sim. Eu acho que começa assim. Mas, enfim, Sheila, tem vários lugares que você pode começar a tua pesquisa. Se a pesquisa ela for, já tiver já um recorte definido de qual período, qual região, talvez fosse interessante ir para as fontes cartoriais, né? Seja as fontes que já foram recolhidas pelas instituições de guarda, né, os arquivos, ou, sei lá, ir no próprio cartório. Tem cartório que deixa a gente dar uma olhada nesses registros, né? Eu não sei, no caso aqui da região, como essa questão de terras me parece ser uma questão muito sensível, eu não sei se o acesso seria tão facilitado assim, mas temos que tentar, né? E você podia repetir as referências bibliográficas para ela, por favor, Carlos? Sobre quilombos, É aquelas que você apontou, do livro do Reis. então vamos lá. História de Quilombolas, do Anota aí, Flávio Sheila. Gomes. Vai ficar gravado, Sheila, depois você vê de novo. História de Quilombolas, Flávio Gomes. A Hidra e o Pântano, também do Flávio Gomes. Os dois sobre quilombos. O primeiro, quilombo no Rio de Janeiro, província do Rio, e o segundo é Entre os Pântanos, na região norte também, Pará, Maranhão. E o livro que tem outros artigos, mas também sobre quilombo, é o Liberdade por um Fio, do João José Reis e do Flávio Gomes, a organização deles. Eu acho que a partir desses três livros e das referências que esses autores, né, diversos autores colocam nesses textos, ela consegue avançar bastante. Uhum. Eu também sugeriria um levantamento na revista Vara História, da UFMG, por tema ou por região, por exemplo. É um bom começo. Parece pouco. 3 indicações bibliográficas, uma revista, mas é um mundo ali dentro. Tem um. Você vai. Vamos ver, professor Carlos. O professor Carlos já está dando tchauzinho para gente. Cadê o professor Carlos? Ele está aqui. Sim, professor. Ele está aqui. Mas por que você não está aqui conosco? Deixa eu ver. Vamos lá. Professor Carlos. Vamos ver. Ele não conseguiu entrar. Gente, a gente vai ter que ver o que aconteceu com o professor Carlos aqui. Só um minutinho, gente. Rapidão. Vamos ver.
que agora vai dar. Aguardando Carlos. Acho que agora ele está entrando, professor Carlos. Deu certo? Deu certo, professor. Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Enfim, queria agradecer, antes de mais nada, o convite, né? A primeira pessoa que falou comigo ainda no final do ano passado, início desse ano, foi a Camila Sim. Sueneta, que está aqui também com a gente, já viu. Oi lá, Camila. Depois a professora Cristiane Kopp também reforçou o convite. E no início a gente ia fazer uma mesa lá no Campus Pontal, Sim. né? E seguindo todos os trâmites, enfim, todas as organizações desse estilo de debate. Boa noite, Cris. E aí? E aí não deu, né? Veio a Não deu. pandemia, a gente parou, parou assim, né? Fisicamente. Uhum. Agora nós somos um. Uma grande rede. Isso! Enfim, eu ia falar um avatar, mas vamos lá. A Então, gente não é azul. deixa eu apresentar rapidinho Ah, para vocês o professor Carlos, né? O professor Carlos Eduardo Araújo é professor adjunto de ensino, de história e educação para as relações étnico-raciais do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. O professor Carlos é pós-doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um dos organizadores do livro Rascunhos Cativos, Educação, Escolas e Ensino no Brasil Escravista. É coautor de Cidades Negras, Africanos Crioulos e Espaços Urbanos no Brasil Escravista do século XIX. É coordenador do Laboratório de Pesquisa em Patrimônio, Memória e Identidade e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação para as Relações Étnico-Raciais e Ações Afirmativas daqui da UF. Tem experiência na área de pesquisa histórica, atua principalmente com o tema de Brasil Império, história da escravidão africana no Brasil, sistema prisional no Império, Casa de Correção no Rio de Janeiro, obras públicas, história urbana, relações étnico-raciais e ensino de história. Seja bem-vindo, professor Carlos, e a gente queria ouvir um pouco dessa sua trajetória, que é muito rica, né? Então vai ser muito bom ouvi-lo. quando junta tudo assim é que a gente tem aquela, né? Mas Nossa, enfim, eu fiz tudo já isso. são mais de. Mas são mais de 20 anos já, né? Mas enfim, bom, eu digo que tudo começou com a iniciação científica. Eu acho que eu fiquei pensando, quando estava me organizando aqui para hoje, fiquei pensando que toda essa trajetória toda só foi possível por conta de uma bolsa de iniciação científica nos anos 90. A gente está falando de um momento muito difícil de acessar a universidade, principalmente de pessoas como eu, né, que sempre fui aluno da escola pública, minha família sempre é, 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 teve dificuldades, né, de manter um estudo regular, né, enfim. E acessar a universidade era muito difícil, vindo de uma escola pública, né, vindo de uma escola técnica, como o meu, no caso do ensino médio, que a gente tinha que trabalhar desde cedo, né, e enfim, eu só consegui me manter na universidade porque eu consegui uma bolsa de iniciação científica pesquisando escravidão, né. Na verdade, eu entrei lá encantado com o Egito, que na época eu não sabia que era na África, confesso. E aí logo me desencantei, achei meio estranho, e a história do Brasil me chamou muito mais atenção, em especial a história da escravidão. Eu tive aula com o professor Flávio Gomes, que pesquisa, enfim, mil coisas também, entre elas quilombolas, enfim, ele foi o grande responsável por me dar uma bolsa de iniciação científica e começar a pesquisa com escravidão e com processos criminais, né, no Rio de Janeiro. Bom, a pesquisa avançou, virou monografia, a monografia avançou, virou a dissertação de mestrado, né? Enfim, e aí eu mudei um pouco. Se no início eu pesquisava sobre
a escravidão num ambiente rural, eu passei a pesquisar a escravidão no ambiente urbano. Para quem é do Rio, era muito forte, né? Acho que continua sendo, né? Como Dom João VI construiu uma cidade toda e tal. Eu falei, quem construiu isso? E aí sempre respondiam, foram os escravos. Tá, mas como? É a minha pergunta. Eu parti daí. Como? Como eles faziam isso? Em que condições eles faziam isso? E aí eu comecei a pesquisar nos arquivos, do Rio de Janeiro, com o professor Flávio Gomes, professor Carlos Eugênio Soares, e virei um rato de arquivo ou um patrimônio, né? Brincava que a gente ganhou uma plaquinha de patrimônio do arquivo, de tanto que a gente ficava lá dentro. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, defendi o mestrado, parti para o doutorado na Unicamp, e pesquisando também prisões, mas aí ampliando um pouco o foco, né? Pesquisando um pouco mais sobre a Casa de Correção do Rio de Janeiro, que foi o primeiro grande centro de prisões no Brasil, né? No Brasil Império, e serviu de modelo para outras prisões que foram se construindo. E aí lá eu não só pesquisei negros escravos, como uma categoria muito especial me chamou a atenção dos africanos livres, que foram os africanos traficados ilegalmente no Brasil desde 1831, com a lei de 31, a primeira proibição do tráfico. Todo africano que entrou a partir de 31 entrou ilegalmente no Brasil, logo a sua escravização ela era ilegal, né? E, enfim, a sociedade arrumou diversos subterfúgios para caçar essa liberdade, e criou-se uma categoria nova de trabalhadores, que foram os africanos livres. E aí eu brinco que eles tomaram a minha tese de assalto, porque eu queria pesquisar outra coisa e eles apareciam a todo momento. O pacote que abria estava lá, um africano livre. Falei, beleza, vamos lá, é com vocês. E aí eu comecei a pesquisar sobre os africanos livres, nas instituições públicas, né? Principalmente na Casa de Correção, a partir daí. E aí avancei. Tanto é que acabei me dedicando o pós-doutorado aos africanos livres, né? E, enfim, alguma produção de pesquisa nessa área também. E aí, nesse meio tempo, eu vim para a UF, através do concurso, lá para o campus Pontal. E eu falei, bom, agora eu preciso pesquisar escravidão, século XIX, no Triângulo Mineiro. Eu confesso que eu tive alguma dificuldade no início, né? Primeiro, entender um pouco a lógica, a geografia, como as instituições arquivísticas estavam organizadas aqui na região. E pergunta dali, pergunta daqui, pergunta de lá, mexe daqui, lê de lá, lê daqui. Enfim, nesses três anos que eu tô aqui, eu comecei devagarzinho, agora um pouco mais de agilidade por conta do LAPAME, do nosso laboratório lá de pesquisa. Eu tô conseguindo avançar, né, nessa questão. Enfim, eu consegui aprovar um projeto na FAPEMIG, que eu não recebi o fomento ainda, como muita gente, né, mas enfim, está aprovado, que tem como título Da Escravidão e da Liberdade do Triângulo Mineiro no século XIX. A minha ideia é fazer desse projeto um projeto amplo, guarda-chuva, e tentar inserir dentro desse projeto diversos subprojetos para avançar nas pesquisas aqui na região, né? Enfim, então a partir daí eu começo, a partir de 2018, eu começo efetivamente a pesquisar a escravidão no Triângulo Mineiro, e eu precisava entender como funcionava a lógica daqui, principalmente geográfica. Né? Eu comecei minha trajetória acadêmica pesquisando escravidão rural, mas eu me afastei muito disso, pesquisando escravidão urbana, questão atlântica, né? Pesquisando o Rio de Janeiro, voltado para o Atlântico, um dos grandes portos de tráfico, né? De tudo, né? De gente, de mercadoria, de ideias. E eu vim parar no sertão, né? Que era um conceito que eu não mexia, né? Só para você ter uma ideia, havia um sertão carioca, havia um recôncavo carioca, mas na minha época não se pesquisava muito isso.
né? Então eu não tive contato com nenhum tipo de fonte desse tipo de região, com essa característica, né, geográfica. E aí quando eu cheguei aqui, eu falei assim, bom, vou começar por onde? Eu comecei pesquisando, lendo. O trabalho do professor Florisvaldo Júnior foi fundamental para eu entender onde eu vou buscar fontes e tal. Enfim, hoje já estou lá no arquivo público de Uberaba, pesquisando, trazendo fonte, enfim, tentando contribuir, né, um pouco com a história local e regional. Né? Então, tem, já tive dois alunos de IC, por isso eu considero o IC tão importante, fazendo pesquisa na área. Né? Uma foi a Joana B, pesquisando jornais periódicos aqui da região, em especial fuga de escravos, né? Os anúncios de fuga de escravos, importantíssimo para poder entender como é que era a lógica. Né? Será que os anúncios de fuga eram tão diferentes dos grandes centros como Recife, Salvador, Rio de Janeiro? Né? Vi que não são. Tem muitas semelhanças. Mas também tem algumas diferenças importantes nesses anúncios que a Júlia pesquisou. E a partir disso, desdobramos num outro projeto de C com outro aluno, o Vinícius Palucci, pesquisando sobre processos criminais daqui da região. Né? Eu queria entender como que era o trabalho numa região agrícola, que nesse momento, né, segunda metade do século XIX, primeira metade do século XIX, não estava inserida numa região produtora de monocultura, não é? Enfim, a produção ela até chegava ao Rio de Janeiro, não é? Mas era uma produção muito local, né? Uma estrutura de dominação escravista um tanto quanto diferente dos grandes das grandes fazendas de café, por exemplo, ou de cana-de-açúcar. E a minha hipótese é que esse tipo de exploração de trabalho modificava completamente a maneira como esses negros trabalhavam. Né? Por exemplo, uma outra coisa que me chamou a atenção é se havia muitos africanos, se o tráfico aqui se manteve durante muito tempo intenso, né? Mesmo a partir de 1850, com a segunda proibição do tráfico, e como que esses negros chegavam aqui, né? Em que condições. E aí eu tô tateando, né? Analiso uma fonte, leio um processo crime, tento entender como que era a questão do trabalho e percebo, e aí, enfim, percebo entre outras coisas que São Paulo e Minas e Goiás eram essa região aqui, né, ligando os três estados da época, três províncias, era um grande corredor que passava muita gente. Né? Eu percebi nas pesquisas agora, por exemplo, um fluxo muito grande de fugitivos do centro-oeste paulista para a região do Triângulo, por exemplo. Pesquisas futuras, vamos dizer se também havia a mão contrária. Né? Será que anunciavam muitas fugas também nos jornais da região centro-oeste paulista? Então, enfim, surgiu um outro projeto aí a respeito disso. Então eu tô aqui me colocando junto com alguns poucos pesquisadores, né, do assunto na região. Isso para mim é uma dificuldade, mas não é novidade, porque quando eu comecei a pesquisar prisões no Rio de Janeiro no final do século XVIII, não tinha quase nada produzido no campo da história, né? Toda vez que eu falava assim, eu quero estudar prisão, aí todo mundo, uníssono, me perguntava, já leu Vigiar e Punir do Foucault? Na terceira vez eu falei assim, eu vou ler. Aí eu li e falei, Não, legal, obra muito boa, mas não era isso que eu quero fazer. Não era isso.
eu quero fazer outra coisa, eu não quero ver o poder sobre as pessoas, eu quero ver como essas pessoas interagiam com esse Uhum. poder, né? Com esse As poder dominador. relações, né? Que é o que a história se Isso, interessa, né? As relações humanas. exatamente. E aí, para minha sorte, descobri Edward Thompson, né? Descobri, me fui apresentado a ele. E não só ele, como toda uma historiografia, enfim, Uhum. né? George Ude, Hobsbawm e tal. E falei assim, olha, eu posso fazer uma história vista de baixo. Né? Eu não preciso só estudar a elite. Posso estudar também como esses personagens, esses agentes estão interagindo, estão resistindo Uhum. a essa dominação. Então é por esse caminho que eu costumo ir. Né? Acho importantíssimo a história das elites, ela tem muito a contribuir com o nosso trabalho, entrando uma ligação aqui, tem muito a contribuir com o nosso trabalho, mas eu ainda prefiro analisar os trabalhadores escravizados, livres, libertos e tal. E não só sobre o domínio da escravidão propriamente dito, não é? Existiam e existiram muitos negros que não passaram pela escravidão. Viviam numa sociedade escravista, viviam numa sociedade ah, que aos nossos olhos de hoje extremamente preconceituosa, mas que existiam dentro da liberdade, né, dentro desses espaços. Então, ao analisar os processos criminais, eu comecei também a ficar um pouco, observar um pouco como esses trabalhadores eles aparecem, né? Em quais É, espaços, em quais momentos. exatamente. E aí, assim, hoje o que eu estou procurando fazer na minha pesquisa, né? Eu estou querendo avançar um pouco além de 88, 1888, com a abolição, e estou tentando recuar um pouco lá para meados do século XIX. Não é? Eu estou tentando ainda organizar fontes, não para fazer uma história de longa duração, uma Uhum. história muito ampla, não, mas é mais mesmo para eu conseguir entender, por exemplo, como que uma notícia importante como a lei do ventre livre, ela não é comunicada na Câmara de Uberaba, por exemplo. Como que isso não chega nos jornais, Uhum. pelo menos não no Jornal Conservador de Uberaba. Por que essa informação ela não foi considerada importante para uma região como essa? Né? Como esses escravizados receberam, enfim, a notícia de que dali por diante todo negro que É. nascesse de um ventre escravo não seria mais escravo. Né? Então, me chamou a atenção, falei, eu preciso avançar um pouco mais, É, até é para um pouco poder de teoria da entender, né? recepção, né? Isso. Não está assim É, muito elaborado, não, é, mas a exatamente. gente é movido, né? A Ivete também é historiadora, a gente é movido pela curiosidade. Então, às vezes, uma coisa que passa batido pelos olhos de muita gente, quando chega no você, você peraí, mas por que isso? Verdade, Né? Tudo verdade. começa com essa curiosidade, com essa indagação. Ah, E eu e queria aí, fazer uma enfim, né? pergunta. Posso Claro, interromper? Porque você combinou claro, comigo que eu podia te interromper, né? Então, para beber água. é isso. Então, porque à medida que você foi falando, Carlos, eu fiquei pensando em algumas questões, sobretudo porque nessa sua trajetória inclui também a sua atuação na educação para as relações étnico-raciais. E eu fiquei pensando aqui comigo o quanto essas informações que você traz nessa sua pesquisa, que são informações pouco veiculadas, são discussões que não são muito frequentes, né? Como é que você vê, então, essas discussões sobre, quando você fala em condições de trabalho, como é que eles construíram aquela cidade? Quais as condições de trabalho? Quais as técnicas? Quais os saberes? Então, eu queria que você falasse um pouco da relação dessas suas pesquisas, dessas suas descobertas e o potencial delas para a educação, para as relações étnico-raciais. Então, o quanto discutir essa sociedade heterogênea, né, negra heterogênea do século XIX, como é que isso dialoga com a educação para as relações étnico-raciais? Como é que contribui? Em que dimensão?
Essa questão, parece que a gente combinou, né, Ivete? Essa questão, ela tá fresquinha, porque, enfim, eu trabalho com ensino de história, eu trabalho com estágio supervisionado, então eu estou muito próximo da educação básica, e eu fiquei trabalhando em concomitância, né, não só pesquisador, mas eu também fiquei 20 anos na educação básica, atuando no ensino fundamental, no ensino médio, durante a minha formação, desde o final da graduação, passando pelo mestrado, doutorado, enfim, eu não saí em nenhum momento da sala de aula, na condição de professor, não é? E eu tinha muita dificuldade lá nos anos 90, início dos anos 2000, com o material que a gente tinha disponível à época para o ensino de relações étnico-raciais. Uhum. Porque a impressão que dá, e aí, por isso que tá fresco na minha cabeça, porque foi um tema que eu acabei de discutir num texto que, enfim, vai gerar um livro na Federal do Rio Grande do Norte, sobre ensino de história, né? Enfim, e eu trabalhar um pouco, embora eu não goste desse nome, mas trabalhar um pouco com uma teoria da ausência. Ou seja, toda vez que o material didático vai falar de negro, ele aparece sempre na condição de escravo. Uhum. E, só que durante o regime da escravidão havia inúmeros, muitos, milhares de negros que viviam em liberdade. E como esses negros viviam em liberdade? Né? A historiografia ela tem respondido essa pergunta com uma certa frequência, uma certa profundidade, multiplicidade de temas dentro dessa liberdade, de regiões, mas esse é um material que ainda tem uma certa dificuldade para chegar ao material didático. E, portanto, aponta, né, aos professores. Por isso que é tão importante a gente na universidade participar, fomentar projetos de extensão e de receber esses professores dentro da universidade, da educação básica, para a gente trocar saberes. Não é? Muitos de nós não têm ideia do quão difícil é você, num tempo de 50 minutos ou dois tempos de 50 minutos por semana, conseguir dar conta de toda uma história, né? Um conteúdo muito grande. Né? Durante as discussões da BNCC, por exemplo, a ANPU ela participou ativamente, principalmente do final, ao perceber que muitos temas importantes poderiam ser deixados de lado novamente. Né? Na luta dos movimentos negros desde os anos 70, né? Desde antes, mas, enfim, com o foco na educação mesmo é, 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 programática, que vai desembocar na Lei 10.000, na Lei 11.000, começa nos anos 70. Né? Ah, com com essas lideranças que estão aí até hoje, ainda bem, batalhando e lutando para que o Estado brasileiro reconhecesse. Né? Enfim, então eu aponto exatamente essa grande dificuldade dos nossos saberes de pesquisa demorarem um pouco a atingir o espaço da sala de aula. Daí a importância de a gente trazer os professores da educação básica para a universidade. E essa pandemia trouxe muita coisa ruim, mas acho que trouxe uma coisa boa, que é a possibilidade de a gente estar falando para mais pessoas além da academia. Uhum. Né? Parece estranho, mas a doença que nos colocou dentro de casa está nos forçando a sair da nossa bolha, a É, comunicar, a falar, né, com outras pessoas. Então, a nossa conversa aqui ela vai ficar no Instagram do NEAB. Alguém pode passar aqui e falar, deixa eu ver isso aqui. E aí eu falo assim, olha que interessante, eu posso pegar, eu posso. Então eu sou muito atento a, a, essa proposta de fazer com que os saberes que a gente constrói na universidade, no diálogo com os colegas, com os alunos, enfim, possa ultrapassar os limites. Né? Obviamente, fazendo toda a mediação, né? Porque não dá para a gente colocar um menino, uma menina de 12 anos, né? E fazer com que ela fique olhando a gente, prestando atenção, uma hora, porque não rola. Então, enfim, essa tática que os professores de educação básica podem ensinar a gente. Então, como é que eu faço para, né, para interagir com eles? Mas é isso, eu acho que a gente tem que fazer esse duplo papel, né? Produzir para dentro, mas também produzir para fora, né? Da bolha é, da academia. permitir essa circulação, né? Essa troca.
Professor Carlos, a gente tem duas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando, e eu vou fazer a pergunta da professora Cristiane, que ela quer saber de você o seguinte. Ela pergunta: a gente pode pensar em uma pesquisa em história decolonial? Dá para pensar em pesquisa em história, nessa perspectiva de uma história decolonial? O que você acha? Respondo direto ou espera a próxima? Então, a próxima é um outro tema. Eu acho que se você Então, tá. quiser. Então, vou ficar. É. Obrigado, Cristiane, pela pergunta. Sim, eu acho que dá para se fazer quase tudo em história, principalmente usando as ferramentas teóricas de forma muito consciente, né? Não, não acho que exista só um caminho, né? Por exemplo, eu sou do campo da história social, né? Como a gente começou a nossa conversa falando, me interessa muito saber como esses agentes interagiram com, enfim, na vida, Uhum. não é? Eu, por exemplo, não trabalho com mentalidade, por exemplo, não é? Posso fazer um flerte com a história cultural, né? Mas não é isso que eu olho quando eu vou examinar minhas fontes, né? Para fazer uma história decolonial, ela é possível, totalmente possível, né? Eu pessoalmente não consigo olhar ainda dessa forma. Por quê? Porque me faltam as ferramentas teóricas para isso. Eu tenho inúmeros pesquisadores que dominam muito essas ferramentas teóricas e principalmente esse olhar decolonial, que podem se debruçar, por exemplo, sobre as fontes que eu estou analisando e encontrar coisas. Ainda falar assim, como você não viu isso aqui? Assim, não, eu não vi porque eu estava usando um outro óculos, não era esse, não é? Como você consegue passar por cima dessa questão? Eu falei assim, então, eu passei por cima dessa, mas eu estou te oferecendo outra. Por exemplo, né? Eu estou te oferecendo como o trabalho era importante para essas pessoas. Como que a escravidão, apesar de ser tão opressora, ela havia brechas nela conquistadas com muita luta de diversas gerações de escravizados e que, portanto, existiam pessoas que viviam nessas brechas de forma confortável? Não, não, de hipótese nenhuma, mas viviam. E é isso que eu quero ver. Como? Né? Então, assim, eu tenho alguns colegas que trabalham com história decolonial, e não é o meu caso, né? Eu acho muito interessante assim, algumas propostas, principalmente a nos forçar a mudar o olhar Uhum. sobre É. o objeto. Mais do que mudar o olhar, mudar o local e a perspectiva desse olhar. Eu acho que essa é a grande contribuição da história decolonial. E eu acho Né? que a sua pesquisa dialoga com essa proposta, porque a história vista de baixo, ela propõe exatamente isso, né? Mudar o lugar do olhar. Então, é abandonar um pouco os temas e os grupos eleitos e buscar os excluídos. Então, eu acho que tem um diálogo possível entre a história vista de baixo, né, da história social, e a história decolonial. Acho que nesse ponto elas dialogam. Eu acho que o mais interessante é você estar aberto para outras formas de fazer aquilo que você faz. Né? Eu acho que a teoria ela é importante nesse sentido. Quando Uhum. você consegue ter uma relação amigável, que, enfim, quem estuda história sabe que nem sempre a nossa relação com a teoria ela é amigável, mas quando você consegue estabelecer uma relação amigável com a teoria, você consegue entender, né, a importância dela para o ofício, para a sua pesquisa, para a construção do seu objeto, para a construção das suas hipóteses, isso é muito importante. Né? Eu não gosto, e aí eu falo mesmo com os meus alunos, né, que essas questões teóricas elas não são um time de futebol. Uhum. Não é porque eu sou Flamengo que eu não posso elogiar o Roberto Dinamite no Vasco. Não é isso.
Se eu fosse lá do Cartola, eu não compraria o Roberto Dinamite, eu compraria o Zico. Mas, se sobrar dinheiro, sabe? Eu acho que a relação com a teoria ela tem que ser um pouco assim. Eu tenho que saber, antes de mais nada, por que, que eu não quero olhar o meu objeto daquele ângulo. Uhum. Por que, que aquele ângulo não oferece o que eu preciso para analisar o meu objeto. Sabendo disso, como aconteceu em relação a Foucault, por exemplo, né? Enfim, Olive já e Puni, assim, não é isso. Mas foi fantástico o que ele fez. Até então ninguém tinha feito. Não do jeito que ele fez. Não é? E importantíssimo, o diálogo aberto e franco, fala assim, poxa, ótimo, Foucault, isso você me ajudou bastante a construir esse cenário, mas agora eu quero ver o personagem. Né? Eu acho que a história decolonial também seria, da maneira da onde eu estou, né? Olhando. Eu acho que deveria ser assim também. Vamos para a pergunta da Sheila, então, professor. Vamos. A Sheila, ela pergunta o seguinte: professor, você encontrou sobre quilombolas alguma documentação nessa sua pesquisa sobre Triângulo Mineiro? Bom, Sheila, obrigado pela pergunta. Não, não. Eu tive na bibliografia, né, na literatura que eu levantei, eu li a respeito. Teve até um quilombo famoso aqui na região. Agora não me veio o nome. Mas, enfim, falando a respeito, mas eu propriamente não tive contato. Né? Ah, engraçado, curioso, nos anúncios de fuga, não tem nenhum registro, não que a gente tenha visto ainda, de quilombos. Eu estou falando isso já anos 80 do século XIX, né? 1880, 1882, 83, que é o que a gente está vendo agora. Eu não vi nenhuma menção a quilombo. Eu precisaria entrar em contato com processos criminais, por exemplo, da primeira metade do século XIX. Eu acredito que eu vá encontrar alguma coisa ali. Principalmente de escravos acusados de crimes, enfim, que teriam praticado o crime aqui, tendo fugido para algum quilombo. Né? Eu ainda não encontrei referências na documentação, eu encontrei na bibliografia, né? Uhum. Da região tem. Nas suas pesquisas no Rio Ah, de Janeiro, você encontrava? então, no Rio de Janeiro, onde é que eu estava na pesquisa? Eu estava quando tudo que ele fez deu errado e ele era preso. Eu estava ali, né, dentro da prisão, recebendo eles. Estava ali. Então, assim, eu tive acesso na documentação, por exemplo, o crime que ele foi acusado. Uhum. Né? Preso por quilombola, preso por suspeita de fugido, isso era muito comum ah, na, na, na cadeia, né? Registrado lá, ofício. Fugas também. Uhum. Né? Agora, o quilombo propriamente dito não chegava porque, enfim, né? Os quilombolas que chegavam na prisão eram exatamente aqueles que foram presos. Né? Eu topei com processos criminais onde negros se organizavam em quilombos, mas muito pequenos, nada da dimensão de Palmares, não. Quilombos temporários, onde se reuniam na dada região, e, enfim, e aí quando eram descobertos eles ou resistiam, eram mortos e presos, e aí eu recebia eles na cadeia, ou eles conseguiam fugir novamente, e a tropa ia atrás deles. Mas eu, particularmente, não pesquisei sobre quilombolas. Eu sugeriria a Sheila ler um pouco do Flávio dos Santos Gomes, História de Quilombolas, que trata do Rio de Janeiro, e depois A Ida e os Pântanos, que ele faz na região norte do Brasil. Estudo sobre mucambos e quilombos nessa região. E Liberdade por um Fio é um outro livro também organizado pelo Flávio Gomes e pelo João José Reis. Também há artigos sobre quilombos, inclusive até
se não me falha a memória, um aqui em Goiás também. Em E, Minas, enfim. professor, outra questão que me veio aí com a sua fala, e que também engloba a sua trajetória, é essa da memória. Porque reconstruir essa memória, né, das vidas negras no Brasil é muito difícil, né, e ainda está totalmente para ser feito, né, é um trabalho que está aí para ser feito. Então, são muitas situações que ainda estão ausentes das narrativas, que nós desconhecemos, que a documentação ainda não é suficiente para esclarecer, mas eu queria ouvir de você um pouco, né, a sua atuação, o seu trabalho, a sua reflexão sobre memória, né, história, memória e memória negra, né? Eu quando cheguei no Triângulo, eu cheguei bem atento, né? Tentando perceber o máximo de situações, de coisas que me fosse possível naquele momento ali, né? Todos nós aqui que somos professores sabemos, né, que o momento quando a gente chega numa instituição é um momento muito tenso, né? Porque você precisa entender o ambiente, a lógica daquele espaço, como as pessoas operam naquele espaço. Nada é muito igual àquilo que você fazia antes ou operava antes, né? Ah, então eu fui tentando um pouco entender um pouco dessa lógica e nessa minha tentativa eu topei com gado, né? Com os ternos de Congo principalmente, ah, com a congada, né? Com os ternos de Congo lá no Pontal, né? Em Tuiutaba. E, e eu achei fantástico a festa, a dimensão, né? O professor Cairo também, que hoje está aqui em Uberlândia, né, na educação, mas já passou por lá também do NEAB, pesquisou bastante, né, intensamente, a Congada e tal. E aí eu tive uma impressão, tipo, nossa, isso aqui tem um lugar, uma dimensão, né, enfim, que eu imaginava Sim. uma. E aí quando eu fui vivenciar a festa, vivenciar os espaços, as pessoas e tal, eu vi que a dimensão era diferente daquela que eu tinha imaginado, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, como que acontece isso, né? E aí, enfim, né, lendo os textos do professor Caio, da professora Luciane Dias, enfim, outras pessoas que trabalham com essa temática, eu comecei um pouco a entender, né, que é uma tradição para os nossos olhares de historiador um tanto quanto recentes, né? Para quem é do, do métier, não, né? Porque a gente conta um ano de forma diferente, a gente conta séculos, imagina. Uhum. Né? A gente está falando assim, não, porque em Foi 2001 ontem. foi ontem Foi para a gente, ontem. mas quem nasceu em 2000 está com 20, 19 anos hoje. Uhum. Então é muito tempo, né? Mas enfim, então só para mostrar como as coisas são relativas para o olhar do historiador. E aí eu acho que assim, bom, isso aí teria que ser lido pela chave da memória. Como essas memórias se efetivaram e como essas memórias foram construídas. E aí por isso que eu acho importante eu avançar um pouco do fim da escravidão e entrar no pós-abolição, né? E entrar um pouco no pós-emancipação, que é um pouco o trabalho que o professor Florisvaldo Júnior também faz, já fez, né? Entender e ajudar também, né? Contribuir para a construção dessa memória, né? Aonde estava a população negra nesse pós-abolição, nessa região aqui? Que espaços eles ocupavam? Né? Em que condições eles ocupavam esses espaços? São perguntas que me vêm sempre quando eu vou olhar as fontes, principalmente fontes que são pós 88. O arquivo municipal de Uberaba, ele tem um site do arquivo, tem um blog deles, o blog também é muito bem é, é, construído por eles. Eles sempre colocam
alguma questão envolvendo aqui a região do Triângulo, e vira e mexe aparece os jornais da época, né? E eu comecei a ler alguns, assim, vamos lá, como é que aparece isso, né? A cor desaparece no pós-abolição também aqui no Triângulo, ou é uma coisa mais de outros lugares do Sudeste, como a Hebe Matos aponta no trabalho dela, né? Porque se a gente não oferecer aí, quando eu falo a gente, estou falando de nós historiadores, se nós historiadores não oferecermos condições, elementos que ajudem a construção dessa memória, né? Não só por nós historiadores, mas principalmente pelos descendentes diretos que estão aqui na região, o nosso trabalho ele fica meio capenga. Né? Então, eu acredito que a gente pode avançar muito, mas muito mesmo, na busca dessas informações, né? Principalmente as do pós-abolição, Primeira República, que muita coisa o professor Florivaldo já fez, já abriu, não é? Mas eu acho que a gente precisa, alguns anos depois, voltar a esses temas novamente e com indagações nossas atuais, né? Como que eram as relações de trabalho? Eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Como eram as relações de trabalho dessa população que já nasceu, né? Estou falando pós-abolição, já nasceu na liberdade, né? E aí eu já posso falar, sofria todo tipo de preconceito racial. Estou falando no final do século XIX, início do século XX. Já posso falar de preconceito racial nesse período. Como que esses trabalhadores conseguiram construir a sua família, conseguiram ter acesso à terra, se é que foi isso que aconteceu, né? Porque o que a gente vê hoje aqui são grandes latifúndios altamente produtivos, com máquinas. Você não vê gente, né? Eu moro em Uberlândia e faço o trajeto para Ituiutaba toda semana, fazia, né? Toda semana, e me chamava muita atenção. Eu só vejo máquina. Onde é que estão essas pessoas? Tá, tem um operador dentro dessa máquina. As pessoas estão em algum lugar que eu estou passando na estrada e não estou vendo, né? É isso que eu sinto um pouco quando a gente vai na documentação. A gente não consegue achar, né? Eu acho que estou procurando errado, não sei. E essa questão que você colocou do acesso à terra, né? Tem informação para entender como é que foi esse acesso à terra e pensar na distribuição dessas pessoas, né? Pela área urbana, pela área rural, nesse pós-emancipação, vai de encontro ao complemento que a Sheila colocou sobre a questão dela, que ela disse assim: pergunto, né, sobre documentação sobre quilombolas, né, e, enfim, documentos que citassem quilombolas. Ela diz: pergunto porque se sabe que houve comunidades de escravizados formadas não a partir da fuga, mas receberam terra em doação, trabalhando, portanto, com uma outra noção de quilombo. Então, a Sheila está apontando aí que ela tem algumas informações, né? Não sei se documento ou de relato, enfim, mas ela tem aí informações que indicam a existência de comunidades formadas a partir de doação de terras, né? Então, seria a formação da comunidade, esse acesso à terra por meio da doação. Então, é por isso que ela está instigada a entender como é que isso aconteceu, se isso foi frequente, né? Porque é um acesso diferenciado, né? Não sei se você se deparou com alguma situação assim. Não, ainda. Espero encontrar. É. Espero encontrar. E por isso que eu acho que o complemento da Sheila veio só a reforçar meu argumento de que a gente precisa olhar esse pós-abolição de forma. Pós-abolição e pós-emancipação. São, são termos que parecem a mesma coisa, mas não são a Porque mesma tem um coisa. Né? tempo aí, né? Tem um ínterim que você tem estatutos muito fluidos, né? Tem quem ainda é E, escravo, quem já não é mais escravo, quem é filho de escravo, mas é livre, quem é livre, enfim, quem foi liberto e, e mas não, assim, eu fico assim, às vezes,
atento quando eu vou participar de mesas assim para poder tentar explicar esses termos todos, né? Porque a gente se perde. Uhum, uhum. Quando ela pergunta sobre quilombola, eu já vou logo para o século XIX, Sim, não é? E aí quando ela complementa a pergunta, eu falo assim, não, eu estou falando de outro tipo de de quilombo, não quilombola. esse quilombo Da ou de quilombola. fuga. Isso, né? Que está associado diretamente com a escravidão. Não que eu tenha participado dessa discussão em torno da questão quilombola no Uhum. Brasil, né, que será muito grande, muito forte no final dos anos 90 e dos anos 2000, que a Constituição de 88 trouxe, e aí, enfim, né, a luta das organizações em torno da questão quilombola, e aí é que veio a ampliação desse conceito de quilombola, não Uhum. só como um local de fugitivos da escravidão, Sim. mas também um local que nasce a partir de um certo domínio daquela população sobre aquela terra, que poderia ser por doação ou simplesmente por, enfim, acabou a escravidão, estou aqui, né, fazendo um insight, tendo um insight. Acabou a escravidão, tá, abriu-se a senzala, aquela clássica cena, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Aquela clássica cena. Tipo, 13 de maio, teve aquela festa, no dia seguinte, 14 de maio, abriu as senzalas, todos os negros saíram em direção aos centros urbanos, e do outro lado vieram os imigrantes ocupar os espaços. Não foi assim tão certo como todo mundo, não foi. Né? Então, não foi. E como é que foi? Foi caótico. Foi caótico. E aí, dentro desse caos, como é que você vai entender a posição dessas pessoas? Muitos senhores acabaram, ex-senhores, acabaram doando essas terras ou acabaram deixando os seus trabalhadores, agora não mais escravizados, ocupando enfim, produzindo na terra. Esse é um tipo. Né? Um outro tipo, aquelas pessoas que saíram das antigas propriedades onde eram escravizados, se estabeleceram em uma outra região e a partir do domínio daquela terra se constitui aí um local que no futuro chamaríamos de quilombo dentro dessas condições, né, que a Sheila aponta, por exemplo. Né? E por isso que eu acho que o pós-abolição, e aí pós-abolição marcado aí pelo 13 de maio, ele é importante. E tem o pós-emancipação, ou seja, todos os negros que, de alguma forma, ainda no regime escravista, não estavam mais ou não estiveram mais sobre o controle escravocrata, né? E aí a gente chama de pós-emancipação. Então são períodos históricos, são conceitos que se intercruzam, né, nesse momento, nessa região. E assim, Ivete, é fantástico, tem muita coisa para pesquisar, entendeu? Só nesse pequeno recorte. Você imagina se É. você for pesquisar a questão cultural, religiosa, ixi, é papo para mais de metro. E a Sheila quer saber mais uma coisa também. Ela quer saber se por acaso, durante as suas pesquisas, você encontrou registros documentais de existência de quilombo aqui no Triângulo. Não, não, como eu falei, né? Eu acho, é uma hipótese que eu tenho. Eu acho que eu encontraria isso se eu avançasse mais para a primeira metade do século XIX. Certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a documentação que eu analisei por enquanto, né, levando-se em consideração que a distância Ituiutaba-Uberaba é longa, né? A gente, para conseguir fazer pesquisa nesses documentos, a gente precisa digitalizá-los e levá-los para o laboratório. É uma dificuldade, eles não estão todos digitalizados. Né? Seria um sonho se tudo fosse igual à Biblioteca Nacional, né? Os jornais, a hemeroteca, mas não é. Então, tem essa dificuldade de acesso para ver todos esses documentos, né? É um pouco distante, mas eu acho que se fizesse uma força-tarefa, mais o que a gente precisa hoje, eu acho, mais pessoas pesquisando nesse material, mais alunos, professores, pesquisadores envolvidos nesse material para encontrar alguma coisa. O quilombo que a Sheila se refere, eu tenho uma leve impressão que a gente vai conseguir encontrar na segunda metade do século XIX por conta
esse acesso à terra, né? Uhum. Através de inventários, que é um tipo de fonte que eu estou me aproximando agora para entender um pouco como é que se distribui a riqueza e o trabalho aqui nessa região. Para o quilombo, no formato que eu comentei no início, aí eu acho que a documentação é da primeira metade do século XIX para encontrar. Né? Registros cartoriais, por exemplo. Né? Eu tenho muita curiosidade, eu não conheço ainda o arquivo de Sacramento, a cidade de Sacramento. Parece que tem bastante coisa lá que veio do desemboque, né? Que foi a origem do marco geográfico aqui da região. No Prata também tem alguma coisa lá no tribunal, no fórum da cidade. Eu cheguei a ver esse material, não consegui pesquisar muito porque não tem estrutura. É difícil ter uma estrutura para a gente fazer pesquisa. Mas eu acho que se mais pessoas aparecerem fazendo pesquisa, eu acho que acabam, né, tipo, beleza, vamos botar um banquinho aqui, uma cadeira, uma mesa para você fazer a pesquisa. Eu acho que começa assim. Mas, enfim, Sheila, tem vários lugares que você pode começar a tua pesquisa. Se a pesquisa ela for, já tiver já um recorte definido de qual período, qual região, talvez fosse interessante ir para as fontes cartoriais. Né? Seja as fontes que já foram recolhidas pelas instituições de guarda, né, com os arquivos, ou, sei lá, ir no próprio cartório. Tem cartório que deixa a gente dar uma olhada nesses registros. Né? Eu não sei, no caso aqui da região, como essa questão de terras me parece ser uma questão muito sensível, eu não sei se o acesso seria tão facilitado assim, mas temos que tentar, né? E você podia repetir as referências bibliográficas para ela, por favor, Carlos? Sobre quilombos, É aquelas que você apontou, do livro do Reis. então vamos lá. História de Quilombolas, do Anota aí, Flávio Sheila. Gomes. Vai ficar gravado, Sheila, depois você vê de novo. História de Quilombolas, Flávio Gomes. A Hidra e o Pântano, também do Flávio Gomes. Os dois sobre quilombos. O primeiro, quilombo no Rio de Janeiro, província do Rio. E o segundo, é Hidra e os Pântanos, na região norte também. Pará, Maranhão. E o livro que tem outros artigos, mas também sobre quilombo, é o Liberdade por um Fio, do João José Reis e do Flávio Gomes, a organização deles. Eu acho que a partir desses três livros e das referências que esses autores, né, diversos autores colocam nesses textos, ela consegue avançar bastante. Eu também sugeriria um levantamento na revista Vara História, da UFMG, por tema ou por região, por exemplo. É um bom começo. Parece pouco. 3 indicações bibliográficas, uma revista, mas é um mundo ali dentro. Você vai embora. Você vai embora. Professor Carlos, nós temos agora 1 minuto e meio, então eu queria Eita! agradecer a sua participação. Muito obrigada. Acho que vai ser bacana agendar depois uma outra conversa, porque 1 hora passa muito rápido. Então, muito obrigada e parabéns pela sua pesquisa. E agora, para você dar um tchau para o pessoal, você tem 1 minuto. Gente, muito obrigado. Ivete, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela pergunta. Cristiane Coppi, a Sheila, todo mundo que participou, Camila que fez o primeiro convite. Enfim, estamos sempre a postos para contribuir, né, com a temática e com as pesquisas. E eu vou estar por aí, gente. O meu laboratório Lapame tem um canal, Comunicações e Mídia Lapame. Então vai lá no YouTube e procura a gente, Lapame, vocês encontram. A gente tem também encontros digitais muito interessantes. E em breve estarei em outros grupos de pesquisa também aqui da UFO aparecer. Agora que esse negócio de live não tem jeito, a gente está em tudo quanto é lugar. É isso mesmo. Obrigada, professor.
Abraço. Obrigado a você, Ivete. Pessoal, muito Abraço. obrigada. Abraço. Abraço para todo o pessoal do NEAB, que teve essa ideia genial do Conversando com o NEAB. Tchau, tchau.